Em 1981, 88% da população rural da China vivia abaixo da pobreza extrema. Era um país onde a fome ainda era uma lembrança recente, onde a maioria das pessoas nascia, vivia e morria sem nunca ter tido acesso garantido à eletricidade, água encanada ou até uma refeição por dia. 4 décadas depois, segundo o próprio Banco Mundial, a China tirou cerca de 800 milhões de pessoas da pobreza extrema, o que corresponde a quase 3/4 de toda a redução de pobreza que aconteceu no planeta inteiro nesse mesmo período. Isso não é só a maior redução de pobreza da história da China, é a maior redução de pobreza da história da humanidade, concentrada em um único país e no intervalo aproximado de uma vida profissional. Todos os outros países do mundo somados, Índia, Indonésia, Nigéria, Brasil, Bangladesh, cada avanço social que aconteceu em qualquer lugar, tudo isso junto representa cerca de 1/4 do que a China fez sozinha. E esse é provavelmente a maior conquista social do último século. E mesmo assim, você quase nunca vê ela virar manchete aqui no Ocidente. Uma das coisas que mais me incomoda quando eu tô na China e volto para cá, para o Ocidente, é perceber que existem basicamente 2 Chinas na cabeça das pessoas. Tem a China da propaganda oficial e tem a China do medo ocidental. As duas existem, mas nenhuma das duas conta a história inteira. E é exatamente a história do meio que eu quero te mostrar hoje. Mas antes, eu preciso desmontar a ideia mais repetida de toda sobre a China, porque enquanto ela estiver de pé, nada do que eu falar depois vai fazer nenhum sentido. A frase que você mais escuta ainda é que a China não inventa nada, só copia. E durante um bom tempo, isso teve um grande fundo de verdade. A China foi de fato a fábrica barata do mundo, o lugar que replicava o que os outros criavam. Só que a mídia congelou a China naquela imagem de 20 anos atrás, enquanto os dados de hoje contam outra coisa completamente diferente. Segundo a Nature Index, a China ultrapassou os Estados Unidos e virou o país que mais produziu pesquisa de alto nível do planeta. Foi a última fronteira onde os Estados Unidos ainda mantinha uma liderança clara e ela caiu. E não parou aí, porque entre 2024 e 2025, a China ainda cresceu 22% em produção científica, sendo o único país do top 10 global a crescer em 2 dígitos. Para você ter dimensão de onde essa ciência acontece, a Academia Chinesa de Ciências é hoje a instituição de pesquisa número 1 do mundo, à frente de Harvard. E 8 das 10 instituições que mais publicam pesquisa de elite no planeta são chinesas. No campo das patentes, o quadro se repete. Os dados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual mostram a China com o maior número de patentes em vigor do mundo, superando Estados Unidos e Japão. E isso aparece em produtos que você conhece. Quando você vê uma filmagem aérea perfeita num vídeo, provavelmente foi feita com um drone da DJI, uma empresa chinesa que domina de forma quase absoluta o mercado global de drones civis. O país que supostamente só copia é o mesmo que hoje define o padrão em áreas como veículos elétricos, baterias, energia solar e inteligência artificial. E aqui entra uma comparação que dói um pouco pra gente. O Brasil investe historicamente pouco mais de 1% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento, enquanto a China ultrapassou os 2,5% e transformou isso numa política de Estado de décadas. A diferença entre os dois países não é só o dinheiro, mas de horizonte de tempo. E essa é uma das primeiras coisas que a gente precisa entender para falar da China com honestidade. A China começou a operar sua primeira linha de trem de alta velocidade em 2008, com o trecho entre Pequim e Tianjin. No final de 2025, 17 anos depois, a rede ultrapassou mais de 50 mil quilômetros de ferrovia de alta velocidade, saindo de menos de 700 quilômetros para 50 mil no espaço de uma geração. E esses números só fazem sentido quando você compara. A rede chinesa sozinha representa mais de 70% de toda a malha de alta velocidade do mundo e é 4 vezes maior do que toda a rede da Europa junto. Só em 23 e 25, a China acrescentou à sua rede quase metade de tudo que a Europa levou décadas para construir. Hoje o trem-bala chega a 97% das cidades chinesas com mais de 500 mil habitantes. E eu trago isso para você não como uma propaganda para a China, afinal não tem motivo nenhum para fazer isso, mas como um espelho desconfortável para a gente refletir. Para você ter uma ideia, o Brasil discute uma única linha de trem de alta velocidade entre Rio e São Paulo há mais de 15 anos e ela ainda nem saiu do papel. A China construiu o equivalente a dezenas dessas linhas no mesmo tempo em que a gente ficou preso em estudos de viabilidade. E se você está gostando de olhar para a China por essa lente mais honesta, longe da caricatura, se inscreve aqui no canal. É o que me permite continuar trazendo esse tipo de análise com profundidade para todos vocês aqui. Vale ficar até o final, porque agora eu vou te mostrar exatamente onde essa história tem um preço, inclusive dentro do Brasil. A China controla hoje mais de 80% de toda a cadeia global de energia solar, do policílico bruto até o painel pronto. Mais de 90% da produção mundial de células solares. Isso significa que praticamente todo o painel instalado em qualquer lugar do planeta depende em algum ponto da indústria chinesa. Foi essa escala chinesa que derrubou o custo do painel solar para menos de
25 centavos por watt, tornando a energia barata o suficiente para ser viável em países que jamais teriam bancado isso sozinhos. No mundo dos carros, a virada foi ainda mais simbólica. Em 2011, numa entrevista para Bloomberg, Elon Musk riu quando perguntaram sobre a BYD como um possível concorrente da Tesla e disse que a empresa nem tinha um bom produto. Em 2025, essa mesma BYD vendeu cerca de 2,26 milhões de carros 100% elétricos e ultrapassou a Tesla como a maior vendedora de veículos elétricos do mundo pela primeira vez, enquanto a Tesla recuava. E essa história chega direto no Brasil, mais especificamente na Bahia. Foi em Camaçari, no terreno de uma antiga fábrica da Ford que tinha sido abandonada em 2021, deixando um vácuo econômico enorme, que a BYD resolveu construir o seu maior complexo industrial fora da China, com investimento na casa de 5,5 bilhões de reais. A fábrica já tinha produzido 100 mil veículos e gerado por volta de 5.500 empregos, a maioria na própria Bahia. Uma montadora chinesa reindustrializando uma cidade brasileira que uma montadora americana tinha desistido. Isso diz muito sobre para onde o eixo do mundo está movendo. Mas seria desonesto da minha parte transformar esse vídeo numa vitrine, porque a mesma China que faz tudo isso tem um lado escuro que é real, documentado, e que a propaganda oficial prefere que você não veja. E aqui eu vou ser tão duro quanto eu fui elogioso. Aquela mesma fábrica da BYD em Camaçari, que eu acabei de te mostrar como símbolo de reindustrialização, foi palco de um dos episódios mais graves. Em dezembro de 2024, uma força do Ministério de Trabalho resgatou 163 trabalhadores chineses em condições análogas à escravidão no canteiro de obras. Gente com passaporte retido, com 60% do salário confiscado. A BYD foi autuada como diretamente responsável. Ou seja, o mesmo modelo de velocidade e escala que impressiona lá fora chegou aqui carregando práticas que o Brasil considera crime há mais de 80 anos. E, infelizmente, esse padrão não é isolado. A província de Xinjiang, que produz cerca de 40% do policílico do mundo, aquele mesmo insumo que barateou o painel solar do planeta, é alvo de acusações consistentes de trabalho forçado. Boa parte da energia limpa que o mundo celebra carrega essa mancha. E fingir que ela não existe seria mentir para você. Tem também a questão do sistema político. A China é um estado de partido único. E quando você mede isso com régua independente, os resultados não são satisfatórios assim. No relatório Freedom in the World de 2025, uma organização que avalia os direitos políticos e liberdades civis em quase 200 países, ela deu à China nota 9 de 100, classificando o país como não livre, no mesmo patamar dos regimes mais fechados do planeta. Por mais que a gente lembre o Brasil, às vezes, pelo STF fazendo e causando censura em algumas informações, a nossa nota nesse mesmo ranking é 73 de 100 pontos. Então compara isso, 73 no Brasil contra 9 da China. E essa não é uma opinião minha, é um índice que pontua coisas concretas como a liberdade de expressão, de imprensa, de religião, de organização política. No ranking de liberdade de imprensa dos Repórteres Sem Fronteiras, a China aparece na 178ª posição entre 180 países, atrás apenas da Coreia do Norte e da Eritreia. Ou seja, essa mesma máquina que constrói ferrovias e fábricas numa velocidade que impressiona é a mesma que decide o que mais de 1 bilhão de pessoas podem ou não podem ler, assistir e principalmente publicar. Deixa eu dar uma leitura minha, depois de anos vivendo lá na China, mais de 12 anos. Na minha visão, o maior erro que a gente comete sobre a China não é elogiar demais, nem criticar demais, é simplificar. Quem só demoniza a China perde a chance de entender o que está funcionando e de aprender com isso. E quem só idolatra, fecha os olhos para um custo humano e político que é impressionante. A China não é um milagre nem um monstro. Ela é um projeto de longuíssimo prazo, executado com muita disciplina, frieza, que paga o preço sim pela decisão que toma. Morando na China, eu percebi que você vai ter a melhor qualidade de vida se você fechar o olho para algumas coisas. Você não pode questionar muita coisa, não pode reclamar de muita coisa, mas em troca você tem segurança, você tem infraestrutura, você tem poder de aquisição com o seu dinheiro. E a pergunta é, até que ponto aqui no Brasil nós somos livres, porque a gente pode digitar o que a gente quiser na rede social, a gente pode gritar o que quiser no nosso quintal, a gente pode xingar qualquer governo, só que sair falando no celular na mão em alguns lugares já não é permitido. Sair com um cordão de ouro no pescoço já tem que tomar cuidado. Será que isso é liberdade ou a China tem liberdade? Então eu quero terminar esse vídeo te devolvendo essa pergunta. A China tirou milhões da pobreza e virou uma potência mundial. Esse modelo é algo que outros países deveriam seguir, pelo menos partes. É um caso único na China e não funcionaria aqui no Brasil nunca e em nenhum outro país, principalmente pela censura e pela diretriz unilateral de um único partido. Eu sou o Lincoln Fracari, morei mais de 12 anos na China e deixa aqui sua resposta nos comentários que eu te vejo na próxima. Até o próximo vídeo.